Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje, Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia, nós vamos conversar sobre direitos humanos no país com o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Também vamos conversar sobre a situação política do Brasil e das questões da democracia. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos os jornalistas Rosane Garcia, do Correio Brasinense, e André Barrocal, da revista Carta Capital. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Jean Willis. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosane. Boa noite, André. Hoje, nós temos no Brasil, no mundo, essa discussão sobre a luta contra a homofobia. E nós temos no Brasil essa discussão da democracia. Sim. E você que passou os últimos anos lutando nessas duas frentes, com muito empenho e se destacando bastante, eu queria saber, como é que está esse momento em que essas duas coisas parecem tão ligadas? Assim? Como é que a gente vê isso aí? Olha, a agenda da comunidade LGBT é hoje, digamos assim, a agenda mais atual no que diz respeito a toda a agenda democrática, digamos assim. De toda a agenda da democracia, a agenda LGBT é uma agenda, como dizer, especial. Né? Eu diria que nenhuma democracia pode se considerar uma democracia se direitos de gays, lésbicas e transexuais não forem observados, não forem promovidos de alguma maneira. Né? Se houver discriminação jurídica, se as leis não protegerem os direitos desses cidadãos. O Brasil é um país conhecido internacionalmente pelas diferentes expressões da homofobia. Tem gente que acha que a homofobia só existe quando se mata um homossexual ou uma pessoa transexual. A homofobia tem muitas expressões e a mais comum delas é a homofobia social, aquela que é praticada por quase todo mundo. Aquela que é praticada pelo pai ou pela mãe que diz que não quer ter um filho gay, que prefere ter um filho bandido do que ter um filho gay. Aquela homofobia praticada pelo patrão que demite, por exemplo, um empregado quando ele assume a homossexualidade, ou praticado pelas escolas, por exemplo, em relação aos alunos. Essa homofobia social. E não é porque ela não se expressa como uma violência dura que ela não ofende, que ela não fere. A gente progrediu muito, a nossa democracia vinha num processo de amadurecimento. Eu diria que os últimos governos no Brasil, os governos petistas, o governo FHC menos, mas foi um governo que já se abriu de alguma maneira, os governos de Fernando Henrique Cardoso já se abriram de alguma maneira para algum diálogo com a comunidade LGBT, mas os governos Lula e o governo Dilma se abriram mais. Efetivamente, pouco se avançou em termos de políticas públicas efetivas, porque eram governos de coalizão, governos compostos por forças muito conservadoras, principalmente as forças ligadas às igrejas neopentecostais. Mas os governos Lula e Dilma criaram um conselho LGBT, por exemplo, o Conselho Nacional LGBT. Foram governos que criaram as conferências, a Conferência Nacional, que era a congregação das conferências estaduais e das conferências municipais. Portanto, havia um diálogo mais aberto. Atualmente, né, mas claro que isso não impediu um avanço da homofobia, isso não impediu que a homofobia se expressasse mais duramente, até mesmo como uma reação dessas conquistas, né? E agora a gente se encontra no momento em que a democracia do Brasil se encontra ameaçada, não estamos vivendo uma democracia plena, a ordem democrática foi interrompida por um golpe de Estado e a primeira providência, por exemplo, dos golpistas que assumiram agora a presidência da República foi retirar de todos os documentos públicos a referência a LGBT, né? Então é um governo não só composto só por homens, ricos, brancos e velhos, o primeiro escalão, mas um governo também contrário à diversidade sexual, à agenda da diversidade sexual. Não há nenhum homossexual nesse primeiro escalão e me parece que não há nenhum homossexual também no segundo escalão. Não tem apreço por essa agenda. Então a gente está no momento em que a democracia se encontra ameaçada de uma maneira mais ampla, mas particularmente ameaçada porque as figuras contrárias à agenda LGBT estão empoderadas agora. Recentemente, aquele líder religioso que não representa a comunidade evangélica, ele se arvora a dizer que representa a comunidade evangélica, mas ele não representa. Silas Malafaia, ele fez um vídeo bastante agressivo, um vídeo com aquela violência típica dele, violência verbal, em que ele defende abertamente a cura para homossexuais. Ele diz que ele não usa a palavra cura, ele fala em tratamento, como se houvesse distinção entre uma coisa e outra. Mas uma fala bastante agressiva e a fala dele é uma fala empoderada, porque ele esteve no Palácio Jaburu, antes do golpista Michel Temer assumir a presidência da República, e agora que ele assumiu lá no Palácio do Planalto, ele já esteve lá para benzer, para abençoar
o Michel Temer. Da mesma maneira, tem uma psicóloga, uma mulher equivocada, uma analfabeta política que se diz psicóloga e que oferece terapias de cura para homossexuais, que foi visitar o atual ministro da Saúde. E ela também publicou nas redes sociais dela de que o ministro da Saúde teria garantido para ela que esse governo é um governo contrário à agenda LGBT e que, portanto, nesse governo, a agenda LGBT não terá espaço. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o deputado Jean Willis. Jean Willis de Matos Santos ganhou fama nacional ao participar em 2005 do reality show Big Brother Brasil da TV Globo e terminar em primeiro lugar. Professor universitário com 4 livros publicados, ele explicou na época que seu interesse era estudar o programa. Mas a celebridade conquistada rendeu mais. Apenas 5 anos depois, o Rio de Janeiro elegia Jean deputado federal pelo PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Mais 5 anos e a fama do parlamentar alcançava dimensão internacional. Homossexual assumido, defensor dos direitos da população LGBT e também dos trabalhadores, das mulheres e dos negros, foi incluído pela revista britânica The Economist no ano passado entre as 50 personalidades que mais lutam pela diversidade no mundo. Antes, em 2012 e 2013, Jean Willis já havia sido escolhido o melhor deputado federal por internautas que participaram de votações promovidas pelo portal Congresso em Foco. No ano passado, voltou a conquistar o primeiro lugar entre os internautas. Em 2014, obteve a reeleição para a Câmara dos Deputados com 144.770 votos, número mais de 10 vezes superior ao da primeira eleição. Baiano de Alagoinhas, nascido em 1974, Jean Willis é formado em jornalismo e possui mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Num país que há alguns anos enfrenta uma maré conservadora de base religiosa, o deputado assume suas opções com clareza. Ameaçado de morte por um internauta do Rio Grande do Norte, apresentou denúncia no Ministério Público e o ofensor foi condenado a prestar 8 meses de trabalho comunitário. Deputado, você fez menção há pouco ao caráter 100% masculino do Ministério do presidente interino Michel Temer. Por que você diria que ele montou o gabinete dele dessa forma, sem mulheres? Porque a mentalidade desses homens é uma mentalidade que não inclui, que não concebe a ideia das mulheres dividirem os mesmos espaços que os homens, os mesmos espaços de poder, né? A mentalidade desses homens é uma mentalidade patriarcal, machista, da dominação masculina, que reserva à mulher o espaço doméstico, privado, e o espaço da política, o espaço da guerra, o espaço do trabalho, ficou para homens. Então, eles sequer pensaram numa mulher no momento. Para eles, a competência está do lado dos homens. Aliás, o argumento utilizado por muitos deles, e aí, inclusive por muitos analfabetos políticos que defenderam essa composição de ministério, era dizer que o que importa não é o gênero, é a competência. Esquecendo o que está por trás de uma frase dessa. Quer dizer, dizer que o que importa não é o gênero, mas a competência, é dizer que não há mulheres competentes nesse país. Por isso o ministério é só composto por homens. Pegou tão mal, André, tão mal que eles agora estão desesperados aí em busca de uma mulher para representar, mas não no primeiro escalão. Eles querem uma mulher para ocupar a Secretaria da Cultura, já que eles extinguiram o Ministério da Cultura. Já tentaram 4 mulheres, todas as 4 recusaram. E agora colocaram, se é que a imprensa está certa, né, se é que a jornalista Mônica Bergamo está correta, colocaram a Flávia Piovesan na Secretaria de Direitos Humanos. E o que eu achei estranhíssimo ela ter aceito esse convite. Ela é uma mulher admirável, com uma biografia incrível e eu acho, a minha avaliação, é que ela compromete a biografia dela ao permitir integrar um governo golpista, fruto de um golpe, e com essa composição. E um governo apressado em desmontar o Estado. Eu nunca vi um governo interino desmontar tão rápido o Estado como esse governo está desmontando. Quer dizer, acabou com o Ministério da Cultura, acabou com a CGU, acabou com o Ministério da Igualdade Racial e da Juventude e dos Direitos Humanos, né? Quer dar autonomia ao Banco Central. Ou seja, é um desmonte, quer acelerar as privatizações. O ministro interino José Serra já declarou praticamente antipatia aos países do Cone Sul, rompendo as relações diplomáticas com os países da América Latina. É uma loucura o que a gente está vivendo, né? É uma loucura. Então, eu acho que esses homens sequer concebem a ideia de que as mulheres podem ocupar esses espaços.
Olha, André, na Comissão de Seguridade Social e Família, na semana passada, a gente estava discutindo os procedimentos da comissão. E aí, entre os procedimentos, a gente aprovou que as audiências públicas terão 4 pessoas, 4 convidados. E aí eu propus que desses 4 convidados, um fosse obrigatoriamente mulher, para que a gente se acostumasse a participar de mesas redondas, debates, workshop, onde mulheres estejam presentes, para que a gente se acostume a ver mulheres nos espaços de poder. Essa proposta provocou uma reação no plenário. Claro que as deputadas ficaram do meu lado, mas a maioria dos deputados ficou contra, com o argumento de que nós não podemos colocar como obrigação ter uma mulher na mesa das audiências públicas, porque o que está em jogo é a questão da competência, mais uma vez, e não a questão de gênero. Isso é um absurdo. Primeiro porque as mulheres são maioria hoje na população brasileira, as mulheres são maioria no campo da saúde, nas faculdades de medicina hoje há mais mulheres na sala de aula do que homens, e a comissão é a Comissão de Seguridade Social e Família, portanto, cuida das questões de saúde. Não tem justificativa para não garantir que obrigatoriamente uma mulher esteja nas audiências públicas. Agora, desculpa, posso só complementar? Essa ausência de diversidade e heterogeneidade no gabinete do governo provisório, ela também é vista no Congresso Nacional. Sinal de que isso é característico de forma mais profunda na política brasileira. E por que você acha que é assim? Eu diria que é uma característica da nossa cultura. Nós vivemos sob a cultura da dominação masculina. E uma cultura sexista. Não é só o Congresso Nacional, não é só no Congresso Nacional que as mulheres são subrepresentadas. As mulheres são subrepresentadas nas assembleias legislativas, são subrepresentadas nas câmaras de vereadores. No mercado de trabalho, há mulheres que exercem a mesma função que homens e que têm até mais formação e que ganham menos, ganham salários menores. Então nós vivemos uma cultura que deprecia a mulher mesmo nesses espaços para colocar as mulheres num lugar subalterno. Então é uma questão cultural. Isso está inscrito nas subjetividades, quer dizer, o eu, o caráter dessas pessoas é formada por esses valores. E elas não param para pensar sobre esses valores, né? É algo naturalizado. A ausência de mulheres é considerado absolutamente natural. E a gente não pode tratar isso como natural. Hoje, por exemplo, eu só aceito estar numa mesa que tenha mais... Se tiver 3 pessoas, uma tem que ser mulher. E essa é a minha condição para aceitar qualquer convite para palestras. Quantas pessoas estarão na mesa? 3, 4? Eu digo, olha, pelo menos 2 tem que ser mulher. Ou vocês convidam, ou eu não aceito. E essa é a condição que muitos homens, aliados do feminismo, deveriam assumir doravante. Porque há mulheres brilhantes em todas as áreas. Todas as áreas. E vou te dizer mais. Parte da ofensiva contra Dilma era movida por esse sentimento. As pessoas nunca admitiram uma mulher como presidenta da República. E a contestação começou já na língua. Quando ela decidiu que ela queria ser chamada de presidenta, porque a forma existe, a gramática aceita como correta, está nos dicionários e a gente nunca usou porque não havia mulheres na presidência da República. A primeira contestação veio na língua. Então, a polícia da língua se colocou logo presente para dizer, eu não vou chamá-la de presidenta. Na verdade, o que estava ali era uma resistência ao fato de ter uma mulher na presidência da República. Deputado, o senhor fala da Comissão de Seguridade e Família, né? Uhum. A questão da mulher. Mas isso também se dá no campo, no campo étnico. Sim. Os negros também não têm esse espaço. E a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial também foi eliminada. Foi um dos primeiros atos do novo presidente. Isso. Como é que o senhor pode avaliar essa perda que vai ter para a população negra, que também é majoritária? Olha, a população negra só perde com esse governo interino. Eu diria que o governo Temer é um governo com muita testosterona e pouca melanina, quase nenhuma melanina. A foto do ministério é chocante, porque é isso, é um conjunto de homens ricos, brancos, héteros, velhos, nenhum negro, nenhuma mulher. Eu até hoje escrevi um texto chamando de A República do Viagra, porque é um pouco isso, essa imagem. Há uma perda muito grande para a população negra. A população... O que você está insinuando? Eu estou insinuando que aqueles homens recorrem a esse medicamento para curar a disfunção erétil. A população negra, a população afrodescendente, as pessoas de pele preta e as que não têm pele preta, mas que são afrodescendentes, eles são a maioria da população. São a maioria. E volto a dizer, os últimos governos, os governos Lula e o governo Dilma,
foram governos de promoção dessa igualdade, na medida do possível, porque no presidencialismo de coalizão, essas forças conservadoras também se opunham a uma política de promoção da igualdade racial e de reparação e de ampliação das oportunidades para a população negra. A população negra perderá não só porque os direitos trabalhistas estão sendo atacados, né? Os direitos, a CLT está sendo desmontada por esse novo governo, esse governo interino, golpista. A população negra perde quando ela perde a referência da representação, quando o espaço onde essa questão poderia ser tratada de maneira mais clara desaparece, entendeu? Eu acho que esse governo é uma tragédia para as minorias sociais, para as minorias étnicas, para as minorias religiosas, porque o povo de santo também se vê ameaçado, os adeptos das religiões de matriz africana. É um governo, um governo com essa cara, com eivado de fundamentalismo, né? Mesmo os evangélicos desse país, tenho certeza que não se sentem representados por esse governo. Pergunta. Estamos falando de um processo que vem, um processo massivo. Você acredita que o quadro já está definido, ou seja, que esse governo já venceu, que não existe chance de uma recuperação? Não acho. Como é que você acha? Eu queria que você falasse justamente disso. Não porque acho. estamos falando de uma coisa que... Não, fala aí, o que você fala? Mas olha, eu não acho que ele venceu, mas esse governo tem pressa. Tá. Certa vez, Paulinho da Farsa, quer dizer, Paulinho da Força, do Solidariedade, disse que, num áudio que vazou, que havia muita gente interessada em financiar o impeachment. E ele tinha razão, o impeachment foi financiado. O pato amarelo está aí para provar para a gente, de onde veio parte do financiamento do impeachment. As pessoas que financiaram o impeachment, os plutocratas desse país, as pessoas que detêm a riqueza e que são egoístas e que se incomodam de ver um mínimo de distribuição de renda e de justiça social sendo realizada, essas pessoas têm pressa e elas querem que a conta seja paga. Então, o governo de Michel Temer quer pagar a conta antes mesmo de ser derrotado, né? Quer dizer, eu acredito que possa haver derrota. Eu acho que tem senadores que votaram pelo impeachment que estão sendo constrangidos porque ficou feio para eles. O senador Cristóvão Buarque é um desses, né? Ele votou pelo impeachment e depois ele estava no Twitter reclamando da composição do governo Temer. Não tem moral para reclamar da composição do governo Temer. Já dava para imaginar, né? Ele é inteligente, ele sabia o que estava esperando. O Romário está sendo constrangido porque o governo acabou também com praticamente a política para pessoas com deficiências. E essa é uma agenda dele, né? Tem, é verdade. Ou seja, eu acredito que o golpe pode ser derrotado e também por conta da pressão internacional. Como a gente estava falando aqui antes de iniciarmos o programa, a comunidade política internacional e a imprensa internacional já acusam claramente o golpe. Então eu creio que o golpe pode ser derrotado por esse motivo e porque há contestação no Brasil inteiro. Nesse exato momento, o Capanema, onde funciona a Funarte no Rio de Janeiro, está ocupada e a sede da Funarte em São Paulo também. Os artistas, os trabalhadores da cultura estão na linha de frente da contestação. Os estudantes também, várias escolas ocupadas, secundaristas ocupando escolas. Há resistências, os movimentos tradicionais, o movimento sem teto, de trabalhadores sem teto, o movimento sem terra, o movimento negro, todos estão contestando. E há contestação ao governo, inclusive entre as pessoas que se vestiram de verde e amarelo e foram às ruas reclamar da corrupção. Essas pessoas também se deram conta, porque tem 7 ministros investigados, né, com problemas na justiça entre os ministros do presidente Michel Temer, presidente interino. Um deles réu, que é o Romero Jucá, que já é réu no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Eduardo Cunha é o pai, digamos assim, desse processo de impeachment. Eduardo Cunha é um corrupto. Todos sabemos que ele é um corrupto. E ele continua gozando dos privilégios, inclusive, de presidente da casa, embora afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas continua ali por trás fazendo... Sim, continua. Amigos, sim, ele continua por trás orquestrando. Então as pessoas se deram conta de que não é um governo de salvação. O governo interino não é um governo de salvação. Talvez de perdição. É um governo de perdição. Eu diria que é um governo de perdição. As pessoas se deram conta disso, porque é um desmonte muito rápido. E por esse motivo eu creio que é um governo natimorto, que ele não vai triunfar. Uma coisa que você falou, você passou, que eu queria que a gente falasse um pouco mais. A importância dos movimentos femininos na luta contra esse governo. Os protestos, assim, você vai na Paulista no domingo, eram as mulheres. Você vê as mulheres que foram a principal homenagem a Dilma antes da votação no Senado foi das mulheres. Existe uma coisa, o que está acontecendo?
É uma primavera feminina, né? Eu diria assim. É uma primavera. Eu acho que o feminismo, ele vem triunfando, assim. Tem várias meninas secundaristas, universitárias se interessando pelo feminismo, em conhecer a agenda do feminismo, que é a agenda da equidade de gênero, né? A agenda, inclusive, de uma reparação aos males praticados pelas mulheres. Aqui no Brasil, a primavera foi feminina. Nós podemos falar da Marcha das Margaridas, da primeira Marcha das Mulheres Negras no Brasil, que foi atacada, inclusive, a Marcha das Mulheres Negras foi atacada pelos fascistas do MBL, do Revoltados Online, aqueles dois grupelhos fascistas, apoiadores do Cunha e apoiadores do Temer, né? Eles que estavam acampados em frente ao Congresso Nacional atacaram as mulheres negras. As meninas aí fizeram uma campanha chamada Meu Primeiro Assédio nas redes sociais, que foi teve um impacto enorme. Elas também fizeram Agora Que São Elas, que ocuparam todas as tribunas da imprensa, né? Fizeram com que os colunistas cedessem seus espaços para as mulheres. Eu acho, Paulo, que as mulheres têm assumido um protagonismo, as mulheres e a comunidade LGBT. Se a gente retroceder um pouco na história, a gente vai ver que o embrião das jornadas de junho de 2013, aquelas jornadas que levaram milhões de pessoas para as ruas, o embrião estava no movimento Fora Feliciano, que foi protagonizado pelas feministas e pelo movimento LGBT. O embrião era o Fora Feliciano? O Fora Feliciano, depois o movimento Passe Livre, em São Paulo, o movimento Fora Cabral e Rio de Janeiro, em defesa da aldeia Maracanã do Rio de Janeiro, e o movimento contra o aumento da tarifa do Rio Grande do Sul. Esses 4 movimentos estão na origem das jornadas de junho de 2013, mas o Fora Feliciano, que uniu LGBTs e mulheres em geral, ele foi determinante, aquele movimento. E a gente está vendo ele se repetir agora no Fora Michel Temer, né? As mulheres estão na linha de frente, os trabalhadores da cultura e o movimento LGBT. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, né? Chega até a ser, depois de várias menções da sua parte, essa não é a sua primeira manifestação a respeito do assunto, mas por que você acha que é um golpe o que está acontecendo? O impeachment não está previsto na Constituição? Mas o crime de homicídio está previsto no Código Penal. Entretanto, eu posso acusar você de homicídio com base no argumento de que está previsto no Código Penal? Eu posso chegar para você e dizer, a partir de hoje você vai ser preso porque o homicídio está previsto no Código Penal, então você praticou homicídio. Não. O impeachment está previsto na Constituição, mas esse impeachment da presidenta Dilma é inconstitucional. É inconstitucional porque pedaladas fiscais não são crime. Podem ser erro, mas não são crimes. Aliás, a presidenta Dilma disse isso com muita clareza. Eu posso ter cometido erros, não crimes. Se fosse crime, Geraldo Alckmin teria que ser impedido. Beto Richa teria que ser impedido. Fernando Henrique Cardoso praticou pedaladas fiscais. Lula também. Por que a gente vai agora punir justamente a mulher por ter praticado pedaladas fiscais, manobras fiscais? Desde quando isso? Você ajeitar contas, né? Você fazer arranjos ali para pagar as contas pode ser considerado crime. Então é um golpe claro, um golpe parlamentar, um golpe diferente do de 64, que teve os militares como protagonistas. Dessa vez, os golpistas são os parlamentares. E isso traz uma insegurança geral, porque, perceba, o prefeito agora que não rezar de acordo com a cartilha, se não tiver maioria na Câmara dos Vereadores, os vereadores podem se juntar e dar um golpe, inventar um crime de responsabilidade e tirar o prefeito. Eu quero fazer uma pergunta do Walter Eudes, de Limoeiro, Pernambuco. Ele pergunta pelo Facebook. Deputado, as mobilizações populares nas ruas e demais espaços públicos contra o governo interino e a favor da permanência da presidente Dilma são o grande trunfo do contragolpe? Eu acho que os movimentos são o trunfo da democracia. Mais que fica a Dilma, mais que movimentos de apoio a Dilma, esses movimentos querem restituir a ordem democrática, que foi rompida, houve uma ruptura da ordem democrática. A defesa é a defesa da democracia. Nós somos uma jovem democracia. Nós começamos o processo de redemocratização em 85 e concluímos com a Constituição Cidadã de 88. É um processo de redemocratização muito jovem, para a gente permitir que um golpe parlamentar derrube a democracia dessa maneira, e dessa maneira descarada. Porque a peça apresentada por aquela moça, aquela professora,
que entrou num surto psicótico no Largo do São Francisco. Como é o nome dela mesmo? A Janaína Pascoal. A peça apresentada por ela, pelo Hélio Bicudo e pelo Miguel Reale Júnior, é uma peça muito fraca. Ela foi demolida pelo advogado-geral da União, o Zé Eduardo Cardoso. Aliás, o Zé Eduardo Cardoso fez uma defesa brilhante. Pena que ninguém ali queria ouvir. Ninguém estava ali para ouvir a defesa, porque o que estava em jogo ali não era ouvir os argumentos e tomar uma posição. A posição já estava tomada. Por isso que eu fico ainda mais, digamos assim, chateado e decepcionado com as posturas de Cristóvão e de Marta Suplicy, porque são duas pessoas inteligentes. Eles ouviram os argumentos do advogado-geral da União, que demoliu aquela peça. Uma pergunta, eu vou interromper aqui, sobre assim, apareceu uma foto sua junto com a Marta Suplicy quando a gente falou da coisa. E a Marta Suplicy tem uma história que se liga com tudo isso. Ela é pioneira. Pioneira. Ela chegou a falar de várias, inclusive as primeiras leis sobre casamento homossexual. Sim, tudo. A parceria civil foi ela que apresentou em 95, quando deputada federal... Não, a Marta... O que aconteceu com ela? Quero te perguntar, o que você acha que aconteceu com ela? Eu acho que a identidade de classe falou mais alto. Nós somos interpelados por muitas identidades. Nós temos múltiplas identificações. Todo sujeito contemporâneo, ele é interpelado e ele é interpelado a se posicionar a partir de muitas identificações. A identificação de classe, a identificação étnica, religiosa, sexual. Eu acho que no caso do impeachment, a identidade de classe da Marta falou mais alto. É um golpe da plutocracia, das pessoas mais ricas, ela faz parte dessa classe social, ela decidiu então se posicionar a partir da classe e não a partir da história que ela construiu até aí com as minorias. Ela inclusive fez um uso demagógico da história dela com as minorias, que ela estava votando pelo impeachment em nome dos homossexuais e das mulheres. Mentira. Mentira, porque não tem justificativa. Se fosse pensar nos homossexuais e nas mulheres, jamais se poderia votar a favor do impeachment. Agora, ela é uma mulher que eu respeito. E que fizemos muita coisa no parlamento juntos, ela como senadora e eu como deputado. Fizemos muita coisa em parceria no que diz respeito à promoção dos direitos de LGBTs. Embora ela seja muito mais conciliadora com as forças conservadoras do que eu. Ela tentou conciliar com Magno Malta, tentou conciliar com esses senadores conservadores que não têm nenhum apreço pela comunidade LGBT. Mas isso não é pecado. Para mim, pecado é quando você usa essa luta para justificar algo injusto, como votar a favor do impeachment da presidenta Dilma. Deputado, o senhor fala o tempo inteiro que houve um golpe, né? Ainda que o impeachment seja previsto na Constituição. Mas houve uma votação maciça da Câmara contra Dilma. Sim. E essa mesma expressão se repetiu dentro do Senado. Sim. Na hipótese do governo Temer não perdurar, Dilma teria um espaço adequado para governar, considerando essa composição do Congresso hoje? Bom, desde o primeiro dia do segundo mandato dela que ela não teve um espaço considerável para governar. Ela foi sabotada desde o primeiro dia, né? Sabotada por um inimigo pessoal, particular dela, que é Eduardo Cunha, que deve ter ficado bastante chateado por ela ter mudado a direção de Furnas, que era uma das fontes de enriquecimento ilícito dele, segundo o depoimento de delatores. Então ele tinha esse ódio da Dilma e ele serviu naquele momento a oposição de direita que estava revoltada por ter perdido mais uma eleição. Particularmente o senador Aécio Neves, que é uma pessoa que tem uma meritocracia hereditária. Ele fala muito em meritocracia, mas eu queria lembrar para ele que a meritocracia dele é toda hereditária. Ele só se tornou diretor do Banco do Brasil com 25 anos porque ele era filho de Aécio Cunha e neto de Tancredo Neves. Uma personalidade como a de Aécio Neves não aceita perder. Né? Alguém criado com tantos mimos, sem ouvir não nunca, sem nunca ter ralado na vida, né? Tem dificuldade de perder. Então, Aécio Neves botou seu rancor pessoal a serviço de desestabilizar o governo Dilma e contou com o apoio de Eduardo Cunha. A oposição de direita, então, foi urdindo o golpe que se consumou. É verdade que a maioria dos deputados votou pelo impedimento da presidenta Dilma, mas vamos recuperar as imagens do dia 17? Foram imagens que chocaram o país. Sim. O país se viu chocado ao se mirar naquele espelho doente. Aquela gente não falou em nenhum momento no povo brasileiro. Aquela gente falou do seu neto, do seu cachorro, do papagaio, do filho. Ou seja, falou da propriedade privada, das suas famílias, que é o que eles fazem o tempo inteiro. Defender a propriedade privada, defender os seus interesses particulares e não o interesse da população brasileira. Vamos fazer um rápido intervalo. Vamos. Passa rápido, né? Mas voltamos em instantes com o deputado Jean Willis. Não saia daí.
Espaço Público está de volta com o deputado João Willis. Davi João de Lima Melo pergunta pelo Facebook. Gostaria de saber se o senhor tem expectativa de que algum projeto de lei criminalizando a homofobia vá à votação no plenário da Câmara nesta legislatura. Não. Nenhum projeto de criminalização da homofobia, nenhum projeto de promoção da cidadania LGBT irá ser colocado na pauta, vai ser colocado na pauta e será votado. Não vai acontecer isso, né? Nós temos uma composição na Câmara dos Deputados muito desfavorável à promoção da cidadania LGBT. No máximo que vai acontecer é que nós, os deputados progressistas, vamos impedir que retrocessos aconteçam. Vamos trabalhar numa obstrução, no enfrentamento político, para que haja retrocessos. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma crítica à pauta da criminalização da homofobia. Eu sou a favor da criminalização, mas nos seguintes termos. Para mim, o Código Penal tem que incluir a motivação torpe, quer dizer, tem que incluir a homofobia, a homo, lesbo, transfobia, né, como motivação torpe da lesão corporal e do crime contra a vida, do assassinato. E aí agravando a pena, nesse caso. Agora, eu não sou a favor que a injúria homofóbica, o insulto, a discriminação, sejam punidos com prisão. Eu sou uma pessoa que milito pelo Estado Penal mínimo. Né? Eu sou a favor da legalização da maconha e regulamentação da maconha. Eu sou a favor da legalização do aborto e da regulamentação do aborto, ou seja, da interrupção segura da gravidez indesejada. Eu quero um Estado Penal mínimo. Então, eu não quero que as pessoas vão parar na prisão por me xingarem com um insulto ofensivo ou por me discriminarem. Eu prefiro pensar, nesses casos, em penas socioeducativas. O cara que me ameaçou de morte, ele me insultou e me ameaçou de morte. E aí eu entrei com uma ação contra ele e nós fizemos um acordo. Para mim é muito mais pedagógico que ele esteja prestando serviço à comunidade do que preso. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Acho que as pessoas se transformam. A gente tem que pensar em medida socioeducativa que permita as pessoas se transformarem, Paulo. As pessoas são homofóbicas não porque elas querem e gostam. Elas são homofóbicas porque elas foram criadas assim. Porque elas vivem numa cultura homofóbica que não lhes permite respeitar os homossexuais. As escolas não têm no currículo escolar um conteúdo de promoção da cidadania LGBT. Né? Você vê que, por exemplo, uma tentativa que o governo Dilma fez de criar um programa de enfrentamento do bullying homofóbico foi tratado como kit gay pelos fascistas. Exatamente. Entendeu? E as pessoas compraram essa ideia. Então, tem mães e pais que ficam incomodados com a possibilidade de seus filhos serem gays, né, ficam querendo levar o filho no psicólogo e tal, mas não se preocupam quando o filho chega em casa e diz que bateu no homossexual. A homofobia que deveria chocar os pais. Um filho chegar em casa e dizer e apresentar e expressar um desapreço, um ódio aos homossexuais é que deveria que deveria preocupar os pais e levá-los a se preocupar com o futuro desse menino. Não o contrário, não o fato dele ser homossexual. Então, eu acredito mesmo em penas socioeducativas para a discriminação homofóbica, para o insulto, a injúria. E a homofobia mais letal, a homofobia dura, que é o homicídio motivado por homofobia e a lesão corporal, aí sim eu defendo que essa motivação torpe agrave a pena. Deputado, como você acha que deve ser... as forças progressistas, pessoas como você, que tem o seu pensamento, devem lidar com o ódio e a intolerância que hoje estão dados no Brasil? Olha, eu sou vítima de ódio e de intolerância desde o primeiro... Bom, eu sou vítima de ódio e intolerância desde que eu me entendo por gente. A primeira vez que eu ouvi um insulto homofóbico na vida, eu tinha 6 anos de idade. Eu nem sabia o que era ser homossexual. Não tinha ideia, mas eu já estava sendo insultado por ser... Ah, foi um insulto contra você? Um insulto contra mim, claro. Eu era uma criança de 6 anos. Mariquinha, essas coisas assim? Não, era um viado. Posso falar, porque então era a palavra viado como insulto, eu vi a primeira vez aos 6 anos, como a maioria das crianças homossexuais ouvem, né? E a gente ouve não é porque a gente tem uma prática homossexual, é porque a gente está atravessando as fronteiras de gênero. Aquilo que se define como de menina e de menino. Como a gente acaba atravessando essa fronteira, nós somos insultados por isso. Bom, eu sou vítima de ódio, portanto, há muito tempo. De modo que o ódio já não me atinge mais. E eu acho que tem uma dimensão libertadora em ser vítima do ódio. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que ser amado por ninguém. Eu não quero o amor de ninguém. Eu quero respeito. Então, quando você se libera da obrigação de ser amado, você pode dizer tranquilamente o que você diz. Agora, é temeroso no Brasil o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Houve um investimento deliberado de colunistas, de pessoas que estão na grande mídia,
nas rádios, houve um investimento em cultivar o ódio, em estimular o ódio contra pessoas de esquerda, contra feministas, contra membros da comunidade LGBT. E esse ódio é um ódio que não se contenta em injuriar e insultar na internet, em caluniar. Por exemplo, eu sou vítima de sucessivas calúnias, né? A calúnia que diz que eu apresentei projeto para modificar a Bíblia, calúnia de que eu apresentei projeto que obriga a criança a mudar de sexo. Isso é permanente, né? O tempo inteiro. E há imbecis que acreditam nisso. Quer dizer, eles no fundo, eles não acreditam. É porque eles me detestam por eu ser homossexual, orgulhoso da minha homossexualidade. Então, como eles têm ódio desse meu orgulho, eles fingem que acreditam e passam adiante a mentira. O ódio não se contenta muitas vezes em ficar aí. Às vezes ele parte para a violência mesmo, né? E cada vez que um desses líderes religiosos vem a público e fazem uma fala contra a comunidade LGBT, na sequência, crimes acontecem no Brasil inteiro. Assassinatos motivados por homofobia. Eu quero fazer uma pergunta. Esse fundamentalismo, com essa origem religiosa, também existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Muito dele é importado de lá. Sim. Com rádio, você tem toda uma coisa que vem, Sim, assim. sim. Agora, lá também tem essa violência ou isso é uma coisa brasileira? Brasileira, porque é o seguinte, a direita cristã nos Estados Unidos, ela tem expressão, ela é organizada, ela vem exportando sua homofobia para os países da América Latina e para a África, né? Na África esse negócio é gravíssimo. Eles têm exportado muito para os países africanos a homofobia, mas a democracia americana é muito consolidada, né? Muito bem consolidada, de modo que eles não abalam a democracia, quer dizer, não abalavam até Donald Trump. Que tá aí, né? Donald Trump, uma hora, né? Donald Trump é um exemplo de que mesmo essa democracia sólida como a democracia americana se vê hoje ameaçada por um inimigo interno, para usar a expressão de Tzvetan Todorov, que escreveu um livro chamado Os Inimigos Internos da Democracia. Então a democracia ela tem como um dos valores, um dos pilares, a liberdade de expressão, sobretudo a democracia americana, né? A primeira emenda, eles praticamente acendem uma vela para a primeira emenda, que é a liberdade de expressão. E é justamente a liberdade de expressão que permite que o ódio se expresse, se organize contra minorias. Essa é uma contradição. A Constituição brasileira ela é fundada no princípio não da liberdade de expressão, mas da dignidade da pessoa humana. E, portanto, a liberdade de expressão do Brasil está limitado pela dignidade da pessoa humana. Se o discurso ele ofende a dignidade, ele tem que ser limitado. Tem que ser limitado. Esse é o limite da liberdade de expressão. Você é livre para falar o que quer, mas não para promover ódio contra uma minoria. Portanto, nós estamos numa situação que... Estamos numa situação em que tem gente abusando da liberdade de expressão e as instituições não têm dado conta de responder. O Ministério Público, a Polícia Federal não tem dado respostas suficientes, principalmente as lideranças religiosas fundamentalistas. A Justiça também não está dando conta da questão do racismo. Não tem dado. Porque, em vez de tipificar as agressões como racismo, tipifica como injúria racial, que é uma questão muito branda. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ou seja, a pessoa fica muito à vontade para agredir os negros, para agredir as mulheres negras, da forma que bem entender. Qual é a possibilidade de uma discussão dessa, eu creio que não na atual composição do Congresso, de fazer uma discussão mais profunda sobre isso? Nós fizemos uma discussão profunda, nós fizemos uma CPI que buscou, na verdade, investigar o genocídio da juventude negra. Eu fiz parte dessa CPI, das diligências, oitivas, audiências públicas. Produzimos um relatório consistente com uma série de leis e políticas públicas que têm que ser implementadas, porque o racismo ele não se expressa só no xingamento, né? Quando um estádio chama um jogador de macaco, por exemplo, ou quando a apresentadora, a garota do tempo da Globo negra, é insultada nas redes sociais. Fecha oportunidades como fecha para os homossexuais. Exatamente. O racismo ele é institucional hoje no Brasil. A maneira como a polícia age é racista. A polícia trata diferente as pessoas de pele preta, os negros, diferente dos brancos, da maneira como ela trata os brancos, né? Os números dos homicídios no Brasil apontam para isso. A etnia e a cor da pele da população carcerária aponta para isso. A etnia e a cor da pele da massa de desempregados e de pessoas que vivem de subemprego ou no setor informal aponta para isso. Nós temos, portanto, um racismo que nunca foi solucionado, porque nunca enfrentamos de cara. E toda vez que a gente tenta enfrentar o racismo de cara, vem as vozes que querem negar o racismo no Brasil. A Eliane Brum fez uma matéria maravilhosa para El País,
em que ela fala de um protesto de artistas na frente da Fiesp, denunciando o racismo. E aí pessoas passavam na frente e diziam assim, isso não existe racismo no Brasil. E ela foi interpelar essas pessoas. E os argumentos dessas pessoas eram argumentos racistas. Tem um cara que diz, um senhor lá, que diz que não existe racismo no Brasil, mas ele diz com todas as letras, eu jamais me casaria com uma mulher negra. Sim. Então, esse é o nosso país. É um país que nunca encarou de frente isso, nunca encarou de frente a falta de oportunidades para as pessoas negras, nunca encarou de frente a ausência de pessoas negras na universidade. E essas pessoas condenaram os governos petistas não por causa da corrupção em que petistas se envolveram, mas por causa das virtudes dos governos petistas. E uma das virtudes dos governos petistas foi ampliar o número de universidades e ampliar a presença, criar políticas públicas para ampliar a presença de negros na universidade. Mas acho que é coerente, né? Você tem alguém no DEM que foi o primeiro partido a entrar com uma ação contra o UNB que instituiu as cotas. Exatamente, o DEM entrou com uma representação contra a política de cotas nas universidades e hoje Mendonça Filho, né, luminar do DEM, do Democratas, é o ministro da Educação. Bem, preciso fazer uma pergunta. Pierre de Almeida pergunta pelo Facebook. Jean, o que você pode dizer sobre a exoneração do presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, só esclarecendo a empresa a qual nós pertencemos? Então, eu diria que a exoneração do presidente da EBC é mais um golpe, né? Depois do golpe contra a democracia, que se expressou na votação do impeachment, eles agora decidiram que será o modus operandi, né? Violar as leis, passar por cima das leis, tratorar as leis em benefício próprio. Então, eles exoneraram o diretor, sendo que eles não podem exonerar, porque o Conselho Curador da EBC, a diretoria, né, ambos constituídos a partir de uma lei sancionada em 2008, diz que para proteger a EBC de ingerências governamentais e partidárias, o mandato dele teria que durar 4 anos. E não coincide com o mandato dos governantes, justamente para não ter essa ingerência. Portanto, essa exoneração ela é ilegal, ela é golpista, ela é criminosa e ela põe em insegurança o conteúdo da EBC. Porque as pessoas que estão indicadas para ocupar esse lugar, que é o Laerte Rimoli e o Cláudio Lessa, eles entraram na Câmara dos Deputados lá, mandados por Eduardo Cunha, trazidos por Eduardo Cunha, e a primeira coisa que eles fizeram foi impor uma censura à TV Câmara. Foi confundir comunicação pública com comunicação institucional. Eles passaram a agir como assessores de imprensa de Eduardo Cunha e não como presidentes, como diretores de uma TV pública. Por exemplo, desde que Laerte Rimoli assumiu a TV Câmara e Cláudio Lessa, ambos assumiram lá a comunicação da casa, nós fomos tirados da programação da TV Câmara. Eu, Chico Alencar, Ivan Valente, Erundina, ninguém mais é chamado. Eles impuseram uma censura. Nós denunciamos isso à imprensa, mandei para colegas jornalistas. Você viu a Globo News tratar disso? Você viu o Jornal Nacional tratar dessa censura? Não. Jornais que sempre reclamaram da suposta censura imposta pelo PT, que era, por exemplo, a classificação indicativa, que eles trataram de censura, silenciaram diante do que foi feito com a TV Câmara, com a Rádio Câmara e com o Jornal da Câmara. Quer dizer, pela primeira vez tem um interventor, Eduardo Cunha botou um interventor, que é o Kleber Verde, deputado do Maranhão. Isso nunca aconteceu, ter um deputado responsável pela comunicação da casa. A comunicação da casa sempre foi pública. Nunca foi ocupada por nenhum deputado, porque nós temos lá deputados de muitos partidos. Então, para ser isenta, a comunicação sempre esteve a cargo de um funcionário, um servidor concursado. E há servidores competentes concursados. Ele tirou o servidor concursado, botou o Kleber Verde e botou 2 capachos dele, aliados dele, o Laerte Rimoli, que esteve na campanha de Aécio Neves, foi diretor de comunicação da campanha de Aécio Neves, amigo de Cláudia Cruz, a esposa de Eduardo Cunha, foi inclusive editor de Cláudia Cruz quando ela trabalhou na Globo, e Cláudio Lessa, que é servidor da casa, mas é alguém que é capaz de botar um Twitter ofendendo as mulheres do PCdoB, chamando-as de bruxa. Né? Uma pessoa dessa não pode ocupar a EBC, a comunicação pública. Eu espero que os funcionários dessa empresa de comunicação reajam. A democracia está ameaçada nesse país, ameaçada também nessa dimensão da comunicação. E a gente precisa reagir. Lá na Câmara dos Deputados nós vamos reagir, sobretudo a frente parlamentar,
pelo direito à comunicação, pela democratização da comunicação e pela liberdade de expressão. E é uma frente parlamentar com participação da sociedade civil, né? É a única com participação da sociedade civil. Então tem lá o Intervozes, o coletivo de rádios comunitárias, enfim. Essa frente vai se opor a essa decisão. Deputado, as forças progressistas no Brasil hoje, umas mais, outras menos, elas de maneira geral estão mobilizadas em defesa do mandato da presidente Dilma, presidente afastada Dilma Rousseff. Mas, para além desse momento do impeachment, como você acha que essas forças devem se organizar no Brasil? Bom, é difícil ficar... Pertencendo a elas, né? Eu não gosto de ficar impondo regras, nem ditando regras, né? Eu tenho ideias, assim. Eu acho que as esquerdas no Brasil, elas precisam dialogar mais, né? Criar um espaço de diálogo para que a gente não sofra no futuro o revés que nós sofremos agora, né? É preciso que a gente se organize e que a gente pense a democracia em seus múltiplos espaços, em suas múltiplas expressões. Os governos petistas fizeram uma conciliação muito desfavorável para o campo progressista, uma conciliação com as elites, com as oligarquias, que foi uma conciliação muito prejudicial para nós e para a nossa agenda. E o PT pagou um preço alto por isso, porque, por exemplo, o PT não tocou uma agenda que é cara para nós, que é a agenda da democratização da comunicação e da informação. O PT continuou colocando, através de anúncios publicitários, né, das estatais, e com isenções, colocando muita grana nessa mídia. E essa mídia não agiu com isenção, não agiu com a honestidade intelectual que se espera de uma mídia democrática de verdade. O que a Rede Globo fez, o Jornal Nacional, não vou falar a Rede Globo como um todo, porque a teledramaturgia da Globo é muito boa. A teledramaturgia e o humor vão para uma direção e o jornalismo vai para outro. O que o jornalismo da Globo fez, o que a Globo News, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo fizeram, foi propaganda política, partidária, em favor do PSDB e dos golpistas. Isso é muito prejudicial para a democracia. Então, essa conciliação que o PT fez com essa aristocracia, com essas oligarquias, foi muito prejudicial. Eu espero que essas forças dialoguem. Nós temos que pensar que a agenda, a clássica agenda de esquerda, que é a luta de classes, ela não dá conta dos conflitos atuais. Nós temos aí os conflitos de gênero, né? Claramente, com esse protagonismo das mulheres. As questões que vêm da comunidade LGBT, que envolvem a orientação sexual e identidade de gênero. Nós temos a agenda das minorias étnicas e religiosas. Nós temos uma agenda ambiental importantíssima. As mudanças climáticas, elas são um fato, né, decorrentes do aquecimento global. Nós temos que pensar, então, um desenvolvimento sustentável. Não podemos pegar uma agenda desenvolvimentista que seja nos moldes dos anos 70. Nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável, numa justiça socioambiental. Não temos que falar tão somente em justiça social como a esquerda a segunda geração ou terceira geração de esquerda falavam. Temos que falar agora em justiça socioambiental. E eu sou membro dessa quarta geração de esquerda que traz essa outra agenda. Eu espero que nós dialoguemos mais, que nós prestemos atenção nos movimentos sociais horizontais e descentralizados, esses que têm ocupado as ruas, essa garotada que está ocupando as escolas, as meninas que de um dia para a noite ocuparam a Paulista sem que ninguém esperasse, não foram convocadas por nenhum movimento, por ninguém, fizeram articulação pelas redes sociais e foram às ruas defender a Dilma. As mulheres que fizeram um livro lindo, Paulo, com 5.000 cartas, chamado Fica Querida, entre elas a Clara Averbuch, que é uma escritora, ela tocou, lindo, a Antônia Pellegrino, que é também escritora, Márcia Tiburi. Ou seja, as mulheres decidiram reagir e elas entenderam que por trás da desconstrução da Dilma não tinha só a suposta incompetência da Dilma, havia ali a questão de gênero presente. Então eu acho que esse é o caminho para as esquerdas, para esse campo progressista. Isso é um complemento, aproveitando a sua resposta também. A presidente afastada, ao se despedir do Palácio, ela disse, e você já o citou aqui, posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. Que erros, na sua opinião, ela cometeu que contribuíram para a aprovação do impeachment até agora? Adotar no plano econômico a agenda de Aécio Neves. Nós votamos nela no segundo turno, eu votei no primeiro turno em Luciana Genro. E no segundo turno eu votei na presidenta Dilma. Aliás, não só votei, como entrei na campanha dela. E entrei porque quis. Porque
eu via que esse programa estava ameaçado, essas conquistas sociais estavam ameaçadas, que a Aécio Neves poderia vencer aquela eleição. Então, mais que votar nela, eu entrei na campanha. E eu entrei na campanha para que ela tocasse aquele programa. E ela, quando assumiu, ela assumiu para conciliar o país que estava polarizado. Ela venceu com 4 milhões de diferença só. Ela decidiu adotar a agenda de Aécio Neves, que era a agenda dos plutocratas, a agenda das oligarquias políticas, achando que essa gente é confiável, que essa gente não iria traí-la. Só que essa gente foi lá e traiu ela. Então esse foi um erro que ela cometeu. Temos um paradoxo aí, inclusive. Ficaram fortalecidos, não? Como? Ficaram fortalecidos. Ficaram fortalecidos, exato. Quanto mais ela cedia... E era uma contradição, assim, porque a presidenta Dilma, ela abria mão de governar em nome da governabilidade. Era a coisa mais louca do mundo. Então, para salvar uma suposta governabilidade, ela ia abrindo cada vez mais mão de governar. Para você ter uma ideia, ela colocou como articulador político o Michel Temer. Ou seja, o conspirador. Para você ver. Então, foram erros. Ela tem razão em dizer, eu cometi erros, não crimes. Ela cometeu erros, sim. Talvez ela até esteja se espiando nesse momento dos erros que ela cometeu. Talvez se ela tivesse dialogado mais com as forças que deram a eleição para ela, que a elegeram, se ela abrisse mais o canal de participação desses movimentos sociais, desse segmento, ela tivesse levado milhões de pessoas às ruas naquele momento para defendê-la, para defender o seu mandato. Bom, se eu não me engano, ele está falando do projeto que tenta limitar a internet, né? Que é uma espécie de mordaça, assim. Olha, para mim isso faz parte de todo do movimento dos golpistas, das pessoas que querem solapar a democracia. É verdade. Porque, por exemplo, a internet hoje, ainda que ela tenha dado voz, para citar Humberto Eco, ainda que ela tenha dado voz a uma legião de imbecis e permitiu que os imbecis se organizassem, ela também permitiu que os movimentos sociais tivessem força e pudessem disputar narrativas e pudessem colocar uma agenda. Colocar itens na agenda pública. Então, esses caras, com a desculpa de que estão indo contra a pedofilia, indo contra a pornografia infantil, eles querem, na verdade, limitar a internet, limitar a liberdade na internet. Olha que eu sou um cara difamado na internet, eu sou insultado na internet, mas ainda assim eu defendo a internet livre, mesmo. Né? Insultos, eu debocho dos insultos, eu rio dos imbecis. Não preciso que eles sejam calados, licenciados. Não acho que a internet tem que ser restrita. Não acho que o tráfego de dados tem que ser maior para a Rede Globo e menor para mim como cidadão. Não acho que eu tenha que pagar mais para a TIM, nem para Vivo, nem para qualquer uma dessas operadoras, mais para poder ter acesso a certos conteúdos. Não. A gente defende uma internet livre, a gente defende neutralidade da rede, a gente defende privacidade. E, inclusive, que os dados do cidadão não sejam fornecidos assim, a não ser que a justiça apresente argumentos fortes para que a operadora e a empresa como o Facebook, né? Não sei como é que eu vou chamar. Deputado, o senhor falou agora de justiça. O senhor acha que a justiça se acovardou ante a questão do impeachment? Olha, eu acho que a justiça não se fez, não aconteceu. O Supremo Tribunal Federal não agiu com justiça. Se a gente for pegar os argumentos, por exemplo, do ministro Teori Zavascki, os argumentos que ele apresenta para afastar Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do mandato, se a gente pega aqueles argumentos, a gente conclui que Eduardo Cunha não tinha condições de tocar o impeachment da Dilma. Então, como é que pôde tocar o impeachment? E uma vez que ele foi afastado por essas razões, como é que esse impeachment continua válido? Se a gente não fizer essa pergunta, nós somos idiotas. E esperar que nós não façamos essa pergunta é achar que nós somos idiotas, mas nós não somos. Então, estamos aqui fazendo a pergunta. Como foi possível, ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência... Não, não é Vossa Excelência que trata ministro, não, do STF. Como é que a gente chama ministro? O pronome de tratamento. Deixa eu tratá-lo de Vossa Excelência. Como foi possível Vossa Excelência elencar esses argumentos para afastar Eduardo Cunha do mandato e da presidência da Câmara logo depois dele conduzir o processo de impeachment? E por que esses argumentos agora não podem ser utilizados para invalidar esse processo de impeachment? Você acha que, por exemplo, teria valido para o Supremo aquilo que apontou que valeu para a senadora Marta Suplicy, identidade de classe? De certa forma. De certa forma. A justiça no Brasil nunca foi distribuída, né? Os pobres no Brasil sabem o que é não ter acesso à justiça.
as milhares de pessoas em prisão provisória, em prisão provisória, mostram que o acesso à justiça não existe no país. A falta de defensoria pública em muitos estados e municípios prova que os pobres já não tinham acesso à justiça. A maneira como a polícia militar entra nas favelas, nos bolsões de pobreza, arrombando portas sem mandado de prisão, torturando pessoas, mostra que a justiça no Brasil é seletiva. Eu gostaria de fazer uma pergunta, estamos terminando, uma questão que chamou muito a votação na Câmara e que você teve um papel importante, que é a questão da tortura, elogio da tortura, elogio do torturador. O que significa isso ter ocorrido quando estava se iniciando o processo que levou ao afastamento da presidente Dilma? Olha, isso mostra que nós toleramos nesse país demais a tortura. A tortura se impregnou nas práticas das polícias militar, e mais da militar e menos na civil, mas ainda assim na polícia civil. E a gente sempre tolerou a tortura quando ela é praticada contra pobre, né? Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, alguém pegou um suspeito de roubo de uma corrente e atou essa pessoa, esse adolescente, a um poste com uma trava de bicicleta, e espancou ele. E tinha gente aplaudindo isso. Isso é tortura. Nós naturalizamos a tortura desde que seja contra pobre. Então, um país que naturaliza a tortura dessa maneira não vai achar estranho que um canalha chegue durante a votação do impeachment, transmitido em cadeia nacional, e elogie um torturador. E dedica esse voto a um torturador, mesmo que isso choque a comunidade internacional, mesmo que isso fira, né, de morte os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. É lamentável que as pessoas considerem que aquilo é algo legítimo de aceitar, né? Esse ser humano, esse sujeito aí que fez apologia à tortura, é alguém que me assedia moralmente, que me insulta há 6 anos e que me difama de maneira orquestrada. Ele investe dinheiro. E eu já fiz várias denúncias, várias queixas-crimes à Polícia Federal. Há um processo no Supremo Tribunal Federal contra ele, apresentado por mim e também pela deputada Maria do Rosário. Essa pessoa que me difama há 6 anos, que destrói a minha imagem pública, naquele dia me insultou mais uma vez. E naquele dia eu estava à flor da pele, estávamos todos à flor da pele. Eu proferi o meu voto sob uma chuva de insultos daqueles homens. Não dava para ouvir, você falando, mas não dava para ouvir, eram insultos. Era insultos, gritos, insultos. E aí quando eu voltei, ele me insultou mais uma vez e eu virei e ele falou tchau, querida. E aí eu cuspi na cara daquele canalha e não me arrependo em nenhum momento. Não me arrependo. Eu não cuspiria na cara de ninguém, como até hoje eu nunca cuspi na cara de ninguém, que eu sou uma pessoa educada. Mas na cara daquele canalha eu não me arrependo de ter cuspido. O filho dele também me cuspiu logo depois. O filho que entrou, que é deputado também, e que entrou em defesa dele, me cuspiu também, né? Bem, nós vamos agradecer ao nosso convidado de hoje, o deputado federal Jean Willis, e especialmente a você que está nos assistindo. Eu queria agradecer também aos jornalistas Rosane Garcia, do Correio Brasiliense, e André Barrocal, da Carta Capital. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado, na terça-feira, às 11 da noite. Até lá!